quem é esse Espírito Santo? Temos uma outra forma para expressar? Irmão Roberto Flávio, fica à vontade para expressar mais, fortalecer mais ainda tudo que já foi dito. Cordial, chamados irmãos da mesa, a cada um, forte abraço, beijo no coração, os ouvintes desse podcast. Bom, eu quero agregar uma fala aqui, lendo 2 textos das Escrituras. Está em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 17, verso 18, que é uma fala de um homem a qual o pai falou para ele, ó, antes de você não teve pessoas tão sábias e nem depois de você irá ter pessoas com esse potencial. Então, 2 Crônicas, capítulo 6, verso 17 e verso 18, diz assim: ó Iau, soberano de Israel, cumpra-se agora também a tua palavra que empenhaste ao teu servo Dude. Todavia, na verdade, habitaria Iau com os seres humanos na terra, nem os céus e os céus dos céus podem te abrigar, muito menos este templo que construí. Quero parar aqui. Nós estamos diante de um assunto meio polêmico. Essa fala não é de agora. E com muita humildade eu quero dizer para os irmãos que é difícil poder falar com certeza e definir o Ruach Kadosh. Ruach Kadosh no hebraico, Espírito Santo no grego. Então, quando o cristianismo surgiu, esse nome de Espírito Santo foi agregado, inclusive até no conceito de trindade. Mas nós sabemos que no hebraico é Ruach Kadosh, como o irmão Wagner já colocou aí. Então, durante muitos séculos, discutiu-se sobre esta presença divina. Debates acalorados penduraram por muitos e muitos tempos. E, seguido daí, diversos estudos e doutrinas das mais variadas para todos os gostos. Mas na visão hebraica, nós podemos entender que o Ruach Kadosh do Pai, como já foi colocado, é o próprio Pai mesmo, é a presença do Pai. E como o Pai deu prova disso, no passado é só nós darmos uma passeada lá nos eventos, nos manifestos da sua presença na lei. Nós podíamos citar aqui várias passagens que o Pai se apossava das pessoas através do seu Ruach Kadosh. E aquela pessoa se tornava totalmente diferente nas suas ações e nos propósitos que o Pai estabelecia para que aquilo fosse cumprido. Nós podíamos falar de Sansão. A Escritura vai dizer que quando o pai se apossava de Sansão, era algo fantástico. Aí tem os relatos lá, né? Matou 1000 filisteus com uma queixada de jumenta. E assim sucessivamente. 2 personagens das Escrituras também, que a Escritura fala que o pai se apossou de Abisalel e Aholiabe. E a Escritura vai dizer que o pai deu a eles, através da sua presença nessa casa espiritual desses moços, para trabalhar em todas as obras de engates e tudo aquilo que fosse artesanal na construção do tabernáculo. A Escritura vai dizer que o pai sempre esteve presente na vida do seu povo, Porém, nós tínhamos uma promessa agora de uma presença, vamos dizer assim, abundante. Quando o profeta Joel, no capítulo 2, verso 28, ele vai dizer que ia chegar um dia que o Pai ia derramar sobre toda a carne. Não sei se o texto é fiel ou não sei se o texto é herético. Mas está em Joel 2, 28, que o Pai iria derramar sobre toda a carne o seu Ruach Kadosh.
nós sabemos que nós temos o Ruá. A Escritura tanto é que diz que através desse Espírito que está na minha vida, esse Ruá que está na minha vida, eu tomo atitude, tomo direção, chama-se vontade permissiva. Se eu quero fazer, eu faço. Se eu não quero, eu não faço. Através do meu Ruá, não o Kadosh. Mas quando nós somos separados pelo Pai, somos alcançados pela palavra da justiça, quando temos uma compreensão não apenas intelectual, mas também começamos a ter uma compreensão espiritual, porque há duas coisas bem diferentes. Tem muitas pessoas que falam apenas através dos seus estudos intelectuais. E existe aquele que fala por intermédio do Ruach Kadosh, do Pai, porque o Pai chega ali e toma aquela pessoa, e aquela pessoa, ela fala por intermédio do Ruach Kadosh. Se não me engano, no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 11, vai dizer: e quando vos conduzirem à presença de majestade, de magistrados e autoridades, não vos preocupei com o que terá que falar e nem com o que terá que dizer, porque naquela mesma hora o Ruach Kadosh falará por vós. Aleluia. Então nós vamos ver que o Pai, em ação na vida das pessoas a quem ele separou para um propósito. É meio complicado quando a gente entra nesse assunto, nesse tema, mas também louvável, porque nós estamos aqui para aprender mesmo um com os outros, não é verdade, irmão Wagner? Porque pelas atitudes e comportamento de pessoas que se diz que compõem o corpo do Mashiach, a gente vai ver que esse Ruach Kadosh, ele não foi derramado sobre essas pessoas. Por quê? A Escritura vai dizer que o Ruach Kadosh do Pai não traz confusão, não traz dissensões. E aonde essa presença se manifesta, irmão Josimar, a Escritura vai dizer que há liberdade. Shaul escreveu isso, há liberdade. Ele falou, onde a presença do Ruach Kadosh na vida das pessoas, há liberdade. E que liberdade é essa? Liberdade dentro de um contexto espiritual. Não é uma liberdade libertina, é uma liberdade dentro de um propósito. Então, esse assunto, até os dias de hoje, ele está florindo. Debates e mais debates, estudos e mais estudos, mas cada um traça o seu entendimento ou corre rotas teológicas para tentar explicar um assunto meio complicado. Porque o próprio Salomão, ele deixa uma pista para nós, como nós lemos aqui em 2 Crônicas, no capítulo 6. Eu vou, mais uma vez, recapitular o texto, no verso 17 e no verso 18. Ó Ial, soberano de Jal, cumpra-se agora também a tua palavra que empenhaste ao teu servo Dut. Todavia, isso que me chamou a atenção, irmão Wagner, todavia, na verdade, habitaria Ial com os seres humanos na terra, nem os céus e os céus dos céus podem te abrigar, muito menos este templo que construí. Aqui ele estava falando num templo local, num templo de pedra. Mas quando nós vemos a parte A, ele falou, nem o céu, nem o céu e nem o céu dos céus, irmão Josimar, pode conter essa tua presença. Porque é algo tremendo, irmãos. Se nós verdadeiramente recebermos essa presença na totalidade, nós vamos ser consumidos da face da terra, irmãos. Nós vamos ser consumidos da face da terra. Se todo aquele lar do Mashiach
se toda a Kehillah do Mashiach verdadeiramente experimentasse dessa presença, ou tivesse esse Ruach Kadosh acompanhando a sua vida, não estaria essas confusões no meio do povo do Criador. Então sabemos que essa presença do Pai, através do seu Ruach Kadosh, ela acontece os dias de hoje, acontece. A profecia, ela se cumpre. Ela falou, ó, o Pai vai derramar a sua presença, o seu Kadosh, né, sobre toda a carne. Mas você vai ver para quê? Aí ele vai dizer que vai dar sonho para um, vai dar revelação para outro. Não é isso, irmão? Vai dar falas proféticas para outros. Mas a questão é o seguinte, será que o ser humano tem competência e condições de verdadeiramente reter essa presença 24 horas na sua vida? O Pai continua usando pessoas? Continua usando pessoas. Essa presença, esse derramar, essa vontade do Abba Pai. Porque Shael escreve, olha, ele criou tudo, formou tudo, tudo para o seu louvor. A Escritura vai dizer através de Shaul, ele falou que tanto operar como efetuar pertence o Abba. Então o homem não tem mérito nenhum. Na verdade, quando o homem quer ser acionado, tem que ser acionado, melhor dizendo, pelo Abba Pai, ele usa essa presença do seu Ruach Kadosh. Nós temos o nosso Ruach, que faz nos entender, caminhar nessa terra, dentro de uma conduta ética, moral e espiritual, tentando fazer o nosso melhor como cidadão, como família, como amigo, mas quando o Pai quer nos acionar para uma tarefa ou para uma missão específica, não tenha dúvida, ele vai alinhar o seu Ruach Kadosh ao nosso Ruach. É esse Ruach que vai dar coragem, irmão Wagner. É esse Ruach que você vai fazer coisa que você depois vai falar assim, não, alguma coisa sobrenatural estava sobre a minha vida que me levou a esse patamar, a esse êxito. Então, eu não tenho dúvida que essa presença do Pai, quando nós estamos orando, quando nós estamos louvando, quando nós estamos em harmonia com a sua vontade, com o seu propósito, não tenho dúvida que nós experimentamos sim essa presença. Ele nos leva ao quebrantamento, nos leva ao condicionamento espiritual nas nossas ações, nos faz nos impulsionar com um apetite aguçado de buscar o reino, a justiça do reino, e Alcha falou isso, nos faz verdadeiramente priorizar todas essas coisas que, segundo as Escrituras, diz que é fundamental para nós termos essa presença, essa comunhão do Ruach Kadosh. Então, o termo Espírito Santo, eu fui do sistema há muitos anos, os irmãos também já passaram, a gente via lá as pessoas buscando a presença, abre aspas, o batismo do Espírito Santo, e era mais como se diz, uma pressão. Hoje eu tenho essa consciência que não é assim que funciona, não é assim que funciona. O Pai, ele usa quem ele quer e da maneira que ele quer, e muitas das vezes o Ruach Kadosh está sendo usado através da vida de uma pessoa para a gente, e a gente está de bobeira, porque está desintonizado. O Pai é muito simples, o Pai é muito simples com o seu agir. Ele confunde, muitas das vezes, a mente daqueles que se diz tão sábio ou tão entendido. Então, essa presença, essa fala, é um assunto que dá pano para manga, como diz um provérbio da terra. Isso em várias questões, em meio acadêmicos, o Wagner citou aí, né, algo dos meio acadêmico, né? Então, muitas pessoas têm teoria, mas é difícil a gente falar, nós, criatura, falar do Criador e dessa presença maravilhosa e magnífica. Então, quando eu li esse texto aqui, de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 17 e verso 18, eu não estou ouvindo da boca de qualquer pessoa. Ele tinha essa credencial. O Pai falou para ele, ó, antes de você não teve, irmão Wagner, nem depois de você vai ter,
homem tão sábio. E aí ele vai dizer aqui, no verso 18, todavia, ele falou, olha, eu fiz essa casa aqui de pedra, né? Mas eu sei que tu não vai habitar aqui, tu não habita, não tem nada, nem no céu, nem na terra, que possa se comparar a um lugar que tu possa habitar. Tu possa habitar. E então ele vai dizer, ó, nem os céus, né? Nem os céus e nem os céus dos céus. Ó Iau, soberano de Israel, cumpra-se agora também a tua palavra, né, que empenhaste ao teu servo Dude. Ele tinha feito uma promessa lá, não foi? Na verdade, essa ideia de templo aí não foi nem do pai, foi de Dude. Mas o pai concebeu, não que o pai concordou, falou, tudo bem. Então, isso vai te alegrar? Mas você não pode fazer porque suas mãos estão sujas de sangue. Você é um guerreiro. Mas eu vou deixar isso ir à frente através da vida do seu filho. Mas quando ele construiu aquele templo lá, ele faz agora essa observação, irmão Wagner. Todavia, na verdade, habitará Iau com os seres humanos na terra. Nem os céus e os céus dos céus podem te abrigar. Muito menos este templo que construí. Então, buscar a presença do Pai não é nada errado. Receber essa visita do Ruach Kadosh, ser conduzido pelo Ruach Kadosh é algo tremendo. É isso que ele quer fazer na sua Kehilá. É isso que ele está. Por isso que nós falamos no nosso último podcast, dentre dos que nós fizemos e falamos, que o corpo do Mashiach jamais será dividido. Jamais. Jamais. Porque ele é conduzido pelo Ruach Kadosh. O Pai conduz o corpo do Mashiach. O Pai. O que está dividido? São as confusões, os debates, as linhas teológicas, os achômetros, os será, né? Um montão de besteirada aí que vai, infelizmente, só trazendo dúvida e ponto de interrogação na vida de muitas pessoas. Vou ficar por aqui, mas eu creio no Ruach Kadosh, eu creio nessa manifestação, nesse auxílio do Pai, para que nós possamos cumprir as suas tarefas na terra, para que o seu nome seja enaltecido. Irmão Josimar, demais irmãos, forte abraço. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iau e Yausha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho.
Então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.